Na pesquisa que nós fizemos, a gente conseguiu detectar uma grande participação do 4º Batalhão de Caçadores, hoje o 4º BPMI, na história do município mesmo, e na história do estado de São Paulo, participando das revoluções, a Revolução de 1924 especialmente, também participação no movimento de 1932, mas acima de tudo no desenvolvimento da cidade de Bauru e da região. Porque a história de Bauru se confunde com o 4º Batalhão. Nós não estamos falando aqui que não tinha policiais, mas nós tínhamos, antes do 4º Batalhão vir por definitivo para Bauru, em 1927, nós já tínhamos o efetivo aqui. Era um grupo menor, era um grupo pioneiro, que era da Guarda Cívica, né? Ou Guarda Cívica, ou Força Policial Cívica, ou mais conhecido como Força Pública, né? Então já tinha esse efetivo do Batalhão de Caçador aqui, e posteriormente vem um efetivo maior de São Paulo em 1927, desembarca ali na Feira do Rolo, na antiga estação da FEPASA, né? Todo esse efetivo, 100 homens, aproximadamente 120 policiais a pé e 30 cavaleiros. E o 4º Batalhão é feito ali na Vila Cardia, e no fundo se faz o regimento de cavalaria e na frente a companhia de destaque, né? No caso, para o efetivo que tinha na época. Pelas nossas pesquisas, quando o batalhão chega, ele vem de São Paulo, né, que todos os batalhões eles eram formados em São Paulo capital, e como o batalhão de caçadores ele é designado aqui para a região de Bauru, eles vêm e trazem toda a sua infraestrutura. Então, quando eles chegam na cidade, eles transformam a realidade dessa região, porque aumenta-se a presença do estado de São Paulo na região de Bauru. Então, desde a questão de segurança pública até a resolução de pequenos problemas cotidianos da população, o batalhão tinha aí sua participação. Mas antes disso, se nós pensarmos em polícia, nós temos aí, através de Dom Pedro II, ele cria, né, várias polícias antes da Força Pública, né? Ele cria a primeira polícia, que é a Polícia Ferroviária, ele cria a Polícia Portuária, ele cria a Polícia das Estradas, ele cria a Polícia dos Correios. Então, são várias polícias, né, que em 1800, nós já estamos falando de 1827, vai se transformando em várias polícias, até chegar em 1901, que é a criação através de Rafael Tobias de Aguiar, cria, né, o 1º Batalhão de Polícia, que é a Rota, e posteriormente as outras unidades policiais são batalhões de caçadores. É interessante tudo isso porque a gente tem que entender o princípio das polícias, né, até chegarmos ao momento do 4º Batalhão. O batalhão, né, o chamado Sentinela do Sertão, assim que chegaram na região de Bauru, acabaram encontrando aqui algo diferente, né, até do que aqueles pessimistas acabavam pensando, né, dessa mudança, essa questão negativa. Bauru, nesse momento histórico, estava começando o seu pleno desenvolvimento. Chegada da ferrovia, a economia começando a melhorar na região, o comércio, a imigração chegando em peso, a região começa a se desenvolver. E o batalhão vem para garantir a segurança pública nessa região e a paz de espírito, que uma vez que eles chegam, o controle social inicia-se e se tem uma segurança em empreender. É seguro para os habitantes paulistas virem para cá e se estabelecerem aqui. Essa é a mensagem que o governo do estado de São Paulo passa para os cidadãos que gostariam de iniciar essa marcha para o oeste. Então, o batalhão é fundamental em garantir a segurança da marcha do oeste. Não é completamente diferente você desejar ir para uma terra sem lei e você sonhar em realmente se estabelecer, em criar raízes, que se estabelecer família e desenvolver seu comércio numa região onde você sabe que existe, né, que é seguro, de que as pessoas ali estão estabelecidas, que as instituições estão devidamente formadas na região.
Então eles trouxeram essa paz de espírito, trouxeram o controle social do Estado de São Paulo para toda a região de Bauru, garantindo aí o sucesso na Marcha do Oeste naquele período. A gente pode reparar que esse é um dos períodos de maior prosperidade do município e da região, onde se tem a época do café, a produção cafeicultora estava num momento muito bom, né, antes da crise de 29, evidentemente, que acaba quebrando um pouco os fazendeiros de café da região, mas até esse momento vinha assim em pleno progresso. Então eles chegam e desfrutam desse progresso e garantem esse pleno desenvolvimento, a continuidade desse pleno desenvolvimento na nossa região. A polícia, ao longo dos seus anos, vem fazendo várias manifestações de policiamento e nesse policiamento sempre aprimorando e se adequando ao sistema que tínhamos na época. Em 1970 se unifica, né? Todas essas polícias acabam sendo extintas, né? E em 1970 é a última unificação. É a unificação da Força Pública com a Guarda Civil e a Polícia Civil com a Guarda Civil. Então veio a opção de que eles poderiam escolher para onde queria ir. E muitos ficaram com a Polícia Militar porque era um regime militar fardado. E posteriormente o 4º Batalhão em si se junta com vários personagens que faz parte da história. Um deles é o seu Mário Martins, que o prédio da Araújo Leite, que nós temos hoje, o prédio da Araújo Leite, 1283, se não me engano, 1243, é o prédio da Guarda Civil, é um prédio da Guarda Civil. E a DPM, o Clube da Polícia Militar, também era da Guarda Civil. E o seu Mário Martins era responsável por esse circuito. E automaticamente já chamaram ele na época para poder cercar o 4º Batalhão, ou seja, desde 1927 até 1970, o 4º Batalhão não tinha nem sequer uma cerca, percebe? Então toda essa trajetória se rompe através do seu Mário Martins, né? Através dos patrocinadores da cidade, faz um muro do 4º Batalhão, em volta do 4º Batalhão, cercando o 4º Batalhão e fazendo a estante de tiro, né? E posteriormente, né, através de várias experiências que o 4º Batalhão teve, a primeira exposição de polícia militar do 4º Batalhão é em 1981, na Batista de Carvalho, onde se reúne todas as forças policiais da época. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Florestal, que na época era chamada de Polícia Florestal, a Polícia Rodoviária. E esse efetivo fica em frente à Tanger, quadra 4 da Batista de Carvalho, e faz a primeira exposição em 1981. E o responsável dessa exposição é o sargento aposentado Nésio e o sargento aposentado, que hoje já não está entre nós, Araújo do Trânsito, né? E a responsabilidade de cercar o trânsito na época fica ao encargo, né, de policiais que nem o Cabo Adão, Heron, olha aí, Heron, que hoje é o nosso delegado de polícia, na época de cercar aquela quadra para poder fazer a primeira exposição militar fora dos quartéis e unindo toda a unidade policial. Na história da Polícia Militar, essa é a única que eu conheço, da polícia fazer uma das primeiras exposições militares, né? E a gente percebe que, através dos anos, né, o 4º Batalhão se torna referência em muitos tipos de policiamento. No caso, Bauru já tinha os postos policiais, né? Então, nós tínhamos, antes de chegar às bases de polícia comunitária, nós tínhamos os postos de comando, que eram o posto Rosa Branca, Geisel, Redentor, Raze, Bela Vista, Independência, Jardim Sul, que seria a Praça Portugal. Então, nós tínhamos várias unidades que eram bases referência. A sede original do batalhão, do 4º Batalhão de Caçadores, ele ficava em São Paulo, na Avenida Tiradentes, esquina com a Bandeirantes. Perto ali de onde hoje é o Batalhão da Rota, na época era a Missão Francesa. O batalhão ele se beneficia muito de tudo isso, desse novo viés militar que a Missão Francesa traz para o Brasil. Essa nova visão de como a questão militar, de como combater, de como realizar
todo tipo de missão militar que naquele momento era o propósito desse batalhão. Repare que era um batalhão de força pública, era como se fosse o exército do estado de São Paulo naquele momento. Então eles têm todo esse treinamento militar, um treinamento de guerra, e ali, sob forte influência da missão francesa, eles desenvolvem todas as técnicas do batalhão e executam plenamente aqui no interior. Depois dessa vinda do batalhão para cá, fica lá só o comando e alguns poucos oficiais e soldados para realizar a segurança. E é quando se tem a Revolução de 1924. Tem uma história muito interessante que na época Tenente Serpa escreveu, Benito Serpa, na época ele escreveu o livro dele, Verdun Paulista, relata a participação do batalhão na Revolução de 1924. A Revolução de 1924, que já se dá ali quando estamos próximos ao fim da República Velha, é uma revolta dos militares, onde eles tentam, pela primeira vez, ali já na República, tomar o poder efetivamente, né? Não como a revolta do pessoal em Copacabana. A revolta do Forte de Copacabana foi uma revolta menor. A Revolução de 24 era para realmente fazer a revolução no Brasil. Muito influenciada pela Semana de Arte Moderna, o movimento modernista muito forte. Esses militares, então, influenciados por isso, eles vêm querendo fazer essa revolução para modernizar o Brasil, né, tanto política, econômica, socialmente. E naquele dia fatídico, o batalhão ele tem uma importância fundamental na proteção da República Velha, não da Revolução. Eles, ao amanhecer, esse é o Tenente Serpa, na época Tenente Serpa, ele sai de sua casa, um dia normal de trabalho, e ele repara que na porta do 4º Batalhão de Caçadores tinha lá um soldado diferente, um soldado de exército, não um soldado de força pública. E ele, já alarmado, olha bem aquilo e fala, não está normal a situação, e volta para casa. Tenta convencer um vizinho dele, um amigo, a estar indo junto com ele, verificar o que estava acontecendo no batalhão. E o amigo fala, você está tendo uma revolução, eu não vou lá. Se estiver tendo qualquer tipo de problema, eu não vou ficar em casa. E ele volta sozinho, né, se arma, volta sozinho lá. Encontra um outro oficial e os dois lá vão juntos. Né, ele encontra o oficial no meio da rua e eles lá vão juntos. Naquele momento, quando eles chegam lá, os soldados de exército já tinham saído ali e o batalhão estava desocupado. E eles então ali reocupam o batalhão, e esse Tenente Serpa era o cidadão que a Revolução precisaria neutralizar, porque ele é o que tinha a chave da reserva de armamentos, onde estavam lá as metralhadoras Hotchkiss, novas metralhadoras que o exército, que a Força Pública tinha adquirido, estavam ali. Então seria necessário que ele abrisse a porta, né, porque os revolucionários queriam se apossar dessas metralhadoras. Então o batalhão retoma o controle e eles ali fazem uma resistência em plena Avenida Tiradentes, protegendo ali também o prédio da missão francesa. Eles pegam as metralhadoras, colocam elas em locais estratégicos, e ali eles conseguem resistir durante bastante tempo, e os revolucionários fracassam, e aí começam a sua marcha, né, para o interior, que acaba depois se transformando na Coluna Prestes, e tem toda aquela história da Coluna Prestes andando pelo Brasil nesse ano de 24. Então a Revolução naquele momento ela fracassa com uma forte influência do 4º Batalhão de Caçadores. Essa é uma história que pouca gente conhece, ela não chega ao nosso conhecimento nos dias atuais. Lá na frente, a gente percebe que em 88, na nova Constituinte, tem mais uma transformação do 4º Batalhão, em termos de policiamento, né? Porque tinha que aproximar a população da polícia militar. E assim, a mudança das fardas, né? Sai o CAC, mais conhecido CAC, e entra o CISA Bandeirantes na polícia militar. É interessante que aqui o 4º Batalhão também, vendo essa mudança, em meados da década de 90, se cria o Tático Móvel. O Tático Móvel
porque ele substitui ações táticas do choque. Porque nós temos no 4º Batalhão o pioneirismo no choque de policiamento do interior de São Paulo, que fazia parte de toda uma região que cobria desde Bauru até Tupã, Ourinhos, Lins, Jaú, que Jaú era a companhia de Bauru do 4º Batalhão. Jaú era a companhia, Lins era a companhia de Bauru, Ourinhos era a companhia de destacamento de Bauru, Lençóis era a companhia de Bauru. Então todo esse circuito de cidades, eles eram companhias do 4º Batalhão, né? E o 4º Batalhão também teve a maior companhia de polícia do Brasil, com o maior efetivo de polícia, que era a 1ª Companhia, né? A 1ª Companhia de Polícia Militar do 4º Batalhão. E o interessante de tudo isso, se criando o novo tático, e dá origem a todos os outros táticos do estado de São Paulo, né? Então se percebe também que na década de 90, através dessa necessidade de aproximar cada vez mais e dar um suporte tático para os policiais das viaturas pequenas, se cria o tático, retirando os policiais do choque e do serviço administrativo para fazer o tático móvel, né? E posteriormente, em 92, 93, vem um efetivo maior para os presídios, né? Que começaram a vir os presídios para o interior de São Paulo, e esse efetivo cobre o efetivo que seria das viaturas. E por esse lado a gente percebe também que o 4º Batalhão, nessa evolução de policiamento, ele cria também as bases de polícia comunitária, através da polícia comunitária que surgem também aqui em Bauru, que é a polícia comunitária, e depois se expande para todo o estado de São Paulo, aproximando ainda mais a população às suas necessidades de segurança, através do 4º Batalhão. O policiamento ciclístico passa a ser também do 4º Batalhão. A escolinha era feita aqui em Bauru, hoje se faz na Escola de Educação Física, mas antigamente era aqui em Bauru, a escolinha de policial de bicicleta, né, que se ampliou ainda mais no estado de São Paulo. Tivemos um projeto muito bacana que deu início também na década de 90, foi o projeto Buscapé, né, através do 4º Batalhão, o projeto Buscapé, que era aproximar as crianças da Polícia Militar e com isso fazer com que essas crianças tivessem um segmento interessante em reconhecer e trabalhar junto com a polícia e automaticamente ver de forma diferente o serviço que era executado, né? E posteriormente a gente percebe que o ProERD também se oriunda desses projetos, do projeto Buscapé, que foi levado para fora do Brasil. E a gente percebe a necessidade de mostrar tudo isso para que as pessoas entendam o significado e a importância do 4º Batalhão em termos de vários outros policiamentos. A base móvel também foi criada no 4º Batalhão e depois se expandiu em todo o estado de São Paulo, né? Foram os comandantes na época aqui que tiveram a ideia de criar um trailer puxado por um Verona. Esse trailer era puxado por um Verona e na época quem fazia esse trabalho era o Cabo Godoy, que hoje trabalha no BAEP, e o soldado Firmino. Os dois era responsável por esse tipo de serviço que era feito nos bairros. Então os bairros tinham necessidade de poder falar sobre segurança pública e ali se fazia as denúncias referente às necessidades que o município tinha que fazer sua manutenção. Ou seja, falta de energia, mato alto, lixo jogado, carro abandonado. Então era passado para essa base comunitária, que era um trailer na época, e esse trailer levava toda essa documentação para a unidade do batalhão, para o comandante de companhia, era feita e depois feito relatórios e passado automaticamente para a prefeitura e para os órgãos responsáveis, e sim aproximando a necessidade de uma maior segurança. E a gente percebe que através dos anos também, o efetivo da Polícia Militar do 4º Batalhão se expande, né? E hoje se criando várias outras unidades de segurança, como o BAEP, para que eles pudessem ter uma ação tática maior. Então percebe que o 4º Batalhão, sempre na evolução do tempo, fez, num período de 2 décadas, aí em 20 anos, fez 3 comandantes gerais, né? E é interessante isso porque é a estrutura e a história do 4º Batalhão que habilita a própria polícia a ter comandantes do 4º Batalhão
fazendo a história dentro do contexto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O 4º Batalhão de Caçadores, no início, né, eles tinham muita autonomia. Não é como nós entendemos policiamento moderno, policiamento contemporâneo. Naquele momento inicial, nós tínhamos aí o Batalhão de Caçadores mais como uma força militar do que como uma força de policiamento. Era como se fosse uma guarda fronteiriça naquele momento, que é o interior de São Paulo. Ele era um velho oeste, era como se fosse uma região de fronteira, uma região de muita pouca presença estatal. Apesar de que os municípios da República Velha tinham muita força. As câmaras de vereadores, as prefeituras, elas tinham muita força, muita representatividade. Muito diferente dos dias atuais, onde o governo federal é muito forte, o governo estadual um pouco menos, e o governo municipal não tem quase força nenhuma, né? Nesse momento era o inverso. As prefeituras, as câmaras municipais tinham muita força, a política municipal era algo fundamental para o desenvolvimento da questão nacional. Os estados também eram muito fortes, tanto que eles tinham as forças públicas muito bem armadas, muito bem organizadas. E o governo central, o governo nacional, na época o Rio de Janeiro ainda, era um pouco mais fraco, era algo mais simbólico do que realmente que guiava os destinos da nação. Nesse momento, então, o 4º Caçadores ele era muito autônomo, eles tinham que gerenciar seus próprios salários, tinham que gerenciar o transporte, esses transportes financeiros de bens, os almoxerifados e tudo mais. Tudo era de intendência do próprio batalhão. Então, tudo tinha que ser realizado ali mesmo. Então, os salários, eles vinham todos em sacos de dinheiro nos trens de São Paulo para cá, para o interior, para Bauru, e ali era distribuído. Não existia, na época também, concurso público. Você ingressava na força pública mediante ir até lá e se voluntariar, se fosse possível, se você fosse alfabetizado, evidentemente, e tivesse condições de exercer a profissão, você exercia. Era algo completamente diferente dos dias atuais, onde você tem concurso público todos os anos, o cidadão tem que passar por um treinamento específico. Hoje você tem uma padronização muito maior das forças policiais do que você tinha na época. Na época até a aquisição de armamentos. Hoje as polícias militares, polícias civis, elas só podem adquirir equipamentos autorizados pelo Exército. Então tudo tem que ter uma autorização prévia. Naquela época não, naquela época se o governo do Estado de São Paulo quisesse comprar mais armamentos, a polícia tinha até aviões de guerra e tudo mais. Polícia não, a força pública tinha aviões de guerra, tinha artilharia, tinha tudo que fosse necessário para proteger o Estado de São Paulo, até contra uma invasão estrangeira que poderia ocorrer naquele momento. E ocorreu. Reparem que na Guerra do Paraguai houve uma invasão do território brasileiro por forças paraguaias, isso lá no Mato Grosso do Sul. Então era necessário que todo o Estado tivesse uma força de reação para resistir num primeiro momento e depois até a chegada do restante das tropas brasileiras dos outros estados. Então o Estado ele tinha essa responsabilidade, defesa de fronteiras, policiamento de interior, e tudo isso era realizado pela força pública. Então, nesse primeiro momento, era uma autonomia muito grande, tanto quanto a contratação de pessoal, aquisição de equipamento, até a distribuição financeira. E tudo isso era realizado pela intendência da próprio 4º Batalhão. O 4º Batalhão de Caçadores, ele desde a sua chegada no município de Bauru, ele interage no cotidiano com a população. Como assim? Desde que eles pisam aqui pela primeira vez, eles mudam a realidade do local. Primeiro, são um grupo grande de pessoas, funcionários públicos, que se estabelecem na região. Então, eles trazem muito dinheiro, renda, né, deles mesmo na região. Então, o comércio, o desenvolvimento, ele segue a riqueza. Então, se a riqueza está sendo colocada nessa região, muito provavelmente surge mais comércio, surge
muito mais prosperidade. Então, o batalhão ele não tem só uma relação com esse desenvolvimento, mas também uma relação direta no cotidiano da vida das pessoas. Como assim? Muitos problemas cotidianos eram resolvidos pelo batalhão. Mesmo sendo uma unidade militar, uma unidade de policiamento, ele também tinha que resolver problemas cotidianos. Como, por exemplo, fosse ter um desfile de alguma coisa, tinha participação do batalhão. Fosse ter uma manifestação, ia ter participação do batalhão. Se houvesse uma catástrofe e algo fosse destruído, presença do batalhão. Se houvesse, por exemplo, que construir algo público, uma estrada, qualquer tipo de coisa, o batalhão poderia ser acionado. Então, assim, era uma força de prestação de serviço, além de uma força militar, uma força relacionada à segurança pública. Por quê? Porque na época, toda a força de polícia era compreendida dessa forma, como uma parte do Estado ali. Então, eles poderiam ser requisitados pelas prefeituras, pela região, para tudo que fosse necessário. Então, era o que nós chamamos hoje em dia de pau para toda obra, as sentinelas do sertão. Eles estavam aqui para resolver os problemas que se apresentassem naquele momento. Então, se tem um trabalho muito diferente do que se tem hoje. Hoje houve uma evolução no caráter técnico, mas, por outro lado, houve uma regressão nesse caráter do serviço. Hoje é muito mais impessoal o serviço do que se tinha na época. Na época, o policiamento ele trazia uma pessoalidade, ele se conectava com a população, com a necessidade da população, de acordo com o caráter regional, com a necessidade regional. Hoje não, hoje o treinamento é padronizado e serve para tudo. Você tem prós e contras, você vai ter dependendo para quem você pergunta, você vai ter muitas coisas que melhoraram devido a essa padronização, porém a impessoalidade foi algo que foi perdido durante esse desenvolvimento. Porém, até hoje, o batalhão ainda carrega essa questão dos serviços à comunidade. Hoje eles oferecem ainda diversos momentos com a sociedade. Você tem lá a terapia que eles fazem com os cavalos, que os cavalos do batalhão servem para fazer uma espécie de terapia com crianças que têm necessidades especiais. Você tem um contato ainda das forças militares com a população, diversos eventos que são promovidos pelo batalhão. Então ainda preserva um pouco isso, essa proximidade com a população, mas não tanto quanto se tinha antes. Antes, devido até à força que o poder municipal exercia em relação à sociedade. Hoje, repare-se que nem as prefeituras e as câmaras municipais têm tanta proximidade com a população quanto se tinha naquela época. Então, hoje, o poder municipal ele se faz um pouco ausente, o poder estadual também se faz um pouco mais ausente do que se tinha naquela época. Naquela época, a proximidade, a relação do cidadão com o Estado era muito maior do que se tem nos últimos tempos. Desde o regime militar, especialmente depois de 1988, se perde um pouco isso. Essa nova república, a nova forma como a república se estabeleceu. A república brasileira ela é um pouco mais afastada depois de 1988 dos cidadãos. Até no regime militar mesmo, o regime militar teve aquele momento que isso gerou o receio da população em relação às forças militares, as forças policiais e tudo mais, devido à repressão. Hoje não, hoje evolui-se um pouco nesse sentido, se traz esse senso de que o policial ele serve para realizar determinadas atividades, nada mais. Ele não traz mais ele não se envolve politicamente, ele não tem mais uma relação direta. Então, como serviço público, padronizou-se, você tem uma força mais profissional, você tem uma força mais trabalhando em problemas específicos e menos essa questão de ser o pau para toda a obra. Não, hoje o policial ele já não... Até porque seria hoje em dia desvio de função, ele não pode mais fazer
atuar em áreas que não são da segurança pública. De uma certa forma, muito bom, de outra forma, perdeu-se a questão da pessoalidade. Foi interessante uma história de um dos nossos combatentes, o Wilson. O Wilson, a gente tinha uma amizade muito grande com ele, era um senhor fantástico, iluminado, né? E teve uma vez, inclusive a matéria de jornal está comigo lá no museu, que a pessoa tenta suicídio ali no viaduto da 13 de maio e ele chega lá para conversar com a pessoa e está conversando com a pessoa, aquele negócio todo e tal, e aí o cara se joga. Ele simplesmente se joga, ele segura no cara e se joga. Ele se joga junto. Quer dizer, ele se jogou para a morte, porque ele não tinha para onde se segurar. E vocês podem não acreditar. Na hora que ele se jogou, o cinturão da polícia militar grudou num gancho e ele ficou segurando a pessoa que estava tentando suicídio e ele agarrado a essa pessoa. Então a gente vê assim, a gente vê a estrela e a sorte de pessoas que nem o Wilson, que fez e contou a história do 4º Batalhão através de fatos heróicos como esse que a gente narra. E as pessoas simplesmente não têm conhecimento ou não têm noção de que uma situação dessa poderia acontecer, né? E é interessante a gente poder contar essa história. O 4º Batalhão de Caçadores, ele é uma das unidades muito conceituadas do estado de São Paulo. Ele conquistou agora em 2001 a medalha do centenário, né? O batalhão foi criado em 1901, um batalhão histórico do estado de São Paulo. E a medalha do centenário comemora aí, né, os 100 anos de existência do batalhão e traz aí traz várias conquistas exemplares. Eles têm diversas conquistas na área dos esportes, diversas conquistas em várias áreas. Hoje, lá no próprio 4º Batalhão, na entrada, você tem ali, né, todos os méritos do batalhão já expostos no hall de entrada. É um batalhão que se orgulha muito da sua história no estado de São Paulo, que se orgulha das conquistas. Essa é a importância do batalhão como um patrimônio histórico do município, da região e de todo o estado de São Paulo. Não são todos os batalhões que carregam consigo tantos méritos, tantas conquistas, e nem todos foram criados aí com tanto tempo, né? A maior parte dos batalhões são mais recentes. Hoje o batalhão em Bauru ele se transforma como um patrimônio histórico imaterial. Por quê? Porque ele se mescla com a história do município. Tem muito pouco tempo de município onde não tivesse o batalhão aqui, onde não tivesse esse legado do batalhão na história da cidade. Então a história ela se mistura, a história do batalhão se mistura com a história da cidade, assim como a ferrovia. Não tem como se falar em história de Bauru sem falar da história da ferrovia, ou sem falar dos pioneiros que aqui chegaram, ou dos índios caingangues que aqui já estavam, e de como tudo isso se mistura para criar uma coisa só. A história, para facilitar os estudos, ela é trabalhada de forma setorial. Ou se estuda o batalhão, ou se estuda a Revolução de 24, ou a ferrovia, o surgimento da cidade, os pioneiros, ou de forma separada, os povos originários, né, os indígenas caingangue, e por aí vai. Mas a gente vê como todas essas histórias elas se misturam numa coisa só, transformando tudo num patrimônio histórico e material. E hoje em dia a gente tem um risco muito grande de tudo isso se perder. Então eu acredito que a iniciativa da realização da pesquisa, quanto da filmagem do documentário, é fundamental para preservar o que for possível preservar dessa história. O batalhão já faz isso, dentro da preservação dos seus arquivos, a preservação dos méritos, preservação e exibição de todos esses méritos no próprio batalhão, preservação do prédio histórico, o antigo prédio do 4º Batalhão, onde hoje é o batalhão regional, não é mais o 4º Caçadores, ali é a regional. Se tem o prédio histórico praticamente inteiro preservado, se tem muito material histórico ali. E é algo fundamental, a preservação de tudo isso, para que se possa passar para as próximas gerações essas histórias, para que isso não se perca.
Tal como a história da ferrovia, tal como a história dos povos originários, tal como a história dos pioneiros e todo o pessoal que veio criar aqui uma nova realidade, criar aqui uma nova região, um novo mundo, que foi criado por todos, né? Todos que vieram deram cada um a sua contribuição. Cada povo que veio, cada instituição que aqui se estabeleceu, colocou um tijolo na fundação dessa nossa região de Bauru.